Cara, o clima no Real Madrid tá bem estranho. A goleada sofrida pro Arsenal na Champions escancarou que tem coisa errada ali. E o nome que tá no olho do furacão, de novo, é Vinícius Júnior. Depois de uma atuação muito abaixo, quase sem tocar na bola, o Vini acabou virando alvo pesado da torcida, da imprensa espanhola e até das redes sociais. Só que o que ninguém esperava foi a reação dele depois do jogo. Não foi coletiva, não foi entrevista. Foi diferente. Foi um recado direto para a torcida, com um tom de humildade que chamou a atenção de muita gente. Hoje a gente vai destrinchar esse jogo. O que os jogadores do Arsenal falaram sobre o Vini, o que está rolando nos bastidores e, claro, o pedido de desculpas que pode mudar tudo. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos vídeos todos os dias, porque esse vídeo tá completo. Olha, não é todo dia que a gente vê o Real Madrid sendo atropelado em campo, mas foi isso que aconteceu. O time de Ancelotti foi amassado pelo Arsenal, 3-0, fora o baile. E o pior, com Vinícius Júnior praticamente desaparecido, Mbappé apagado e Rodrigo longe de ser o fator decisivo que a torcida esperava. O primeiro tempo até foi equilibrado. O Real tentou se segurar, apostou no talento individual e quase marcou com o Mbappé aos 31 minutos, num lance em que o Bellingham deixou ele na cara do gol. Mas ele parou no De Gea. E aí, o castigo veio. Já nos acréscimos, o Arsenal respondeu com força. Rice cabeceou e obrigou Courtois a uma defesa absurda. No rebote, Martinelli quase guardou, mas o goleiro salvou de novo. Era o prenúncio do que viria. No segundo tempo, o jogo virou um massacre. O Real Madrid até tentou assustar com outra jogada entre Mbappé e Bellingham, mas o chute foi para fora. E aí, aos 13 minutos, Declan Rice resolveu colocar a bola na gaveta numa cobrança de falta espetacular. A bola fez a curva perfeita e estufou a rede de Courtois. E foi aí que o castelo merengue começou a desmoronar. A partir daí, o Real Madrid desligou totalmente. O Arsenal sentiu o cheiro de sangue e partiu para cima. Foram várias chances seguidas. Mikel Merino chegou a finalizar 2 vezes no mesmo lance, obrigando Courtois a mais uma defesaça. Rice quase fez mais um em chute que foi salvo em cima da linha. Mas a pressão era absurda e ela deu resultado. Rice, o mesmo, voltou a brilhar. Mais uma falta perfeita, mais um golaço. E não parou por aí. Aos 30, Luiz Skel fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Merino apareceu como elemento surpresa e fechou a conta. 3-0. O Real Madrid estava entregue. No pós-jogo, Ancelotti tentou manter o discurso de que nem tudo está perdido. Disse que nos primeiros 60 minutos o time até foi bem, que não foi um desastre completo e que a missão agora é trabalhar duro para buscar o resultado no Bernabéu. Mas ficou claro que ele também está pressionado. O time não engrena, as estrelas não estão rendendo e o peso da camisa parece cada vez mais leve quando o jogo é fora de casa. E os jogadores do Arsenal, como era de se esperar, rasgaram elogios ao time deles e mandaram recado direto para o Real. Declan Rice, autor dos 2 golaços de falta, disse que essa noite vai ficar para sempre na memória. Ele citou nomes. Enfrentamos um clube gigante como o Real Madrid, com jogadores mundiais como Vini Júnior, Bellingham e Mbappé. E mesmo assim, conseguimos um resultado espetacular. Foi uma declaração que deixou claro: os ingleses não têm mais medo de ninguém. Até o goleiro Courtois, que fez pelo menos 3 milagres na partida, reconheceu os erros do time. O Arsenal é forte em casa, joga bem entre as linhas, mas cometemos faltas desnecessárias. A gente pagou por isso. E nesse turbilhão, quem acabou virando o rosto principal da derrota foi ele, Vinícius Júnior. A atuação dele foi sinceramente irreconhecível. Foi um daqueles jogos em que parece que o jogador está deslocado em campo, pouco acionado, errando lances simples
e sem aquele poder de decisão que a gente está acostumado a ver. A torcida não perdoou. As redes sociais viraram um campo de batalha. Alguns torcedores lembraram que até o Cristiano Ronaldo foi vaiado em Madrid, outros já começaram a colocar em dúvida se o Vini realmente é tudo isso que dizem. Só que o que ninguém esperava foi a reação dele. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Logo depois da partida, em vez de se esconder ou deixar a poeira baixar, Vinícius Júnior tomou uma atitude inesperada. Após o final da partida, ainda no gramado, junto com outros jogadores do Real, ele agradeceu a torcida. Mas o que chamou a atenção foi o gesto dele pedindo desculpa para a torcida, dá uma olhada e me diz o que acha. Mas, logicamente, esse ato não muda o resultado. E por isso a imprensa espanhola, os analistas não perdoaram. O jornal Marca trouxe uma crítica forte, quase impiedosa. Relembrou os pênaltis perdidos por Vini nessa temporada, como aquele contra o Atlético de Madrid na Champions, e o mais recente, contra o Valência, que custou caro ao Real na La Liga. O jornal escreveu: "Ele é o primeiro arremessador", como disse Ancelotti. Mas talvez essa ordem precise ser revista. O chute foi rasteiro, previsível, e o goleiro georgiano adivinhou com facilidade. Já o AS foi ainda mais duro. Destacou que, mesmo atingindo 104 gols com a camisa do clube, igualando Ronaldo Fenômeno como o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid, Vini Júnior vive hoje seu momento mais questionado no clube. E olha que igualar o Fenômeno não é pouca coisa, hein? Só que o problema não é só o número de gols. É o contexto atual. A fase do Real Madrid não é boa. O time não empolga. E os torcedores estão com pouca paciência. A cada derrota, a cada atuação abaixo do esperado, alguém vira alvo. E com o histórico de Vini, que sempre esteve no centro das atenções, seja por jogar muito ou por levantar bandeiras importantes fora de campo, o foco das críticas acaba recaindo todo nele. E é nesse momento que a declaração de Bukayo Saka, jogador do Arsenal, ganha um valor especial. O inglês, após o jogo, fez questão de falar sobre Vinícius. "Eu o conheço como jogador e tenho visto toda a sua jornada fora de campo. Ele passou por momentos difíceis, mas sempre mostrou que consegue sobreviver a tudo. Dou créditos a ele por isso." Mas, no meio do caos, Vinícius Júnior escolheu encarar de frente. Foi lá, pediu desculpas, reconheceu que precisa mais. E isso, meu amigo, nem todo craque tem coragem de fazer. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de futebol do jeito que você gosta. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.